Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus que excede todo o entendimento guarde os vossos corações em Cristo Jesus. Deus não apenas nos chama para avançar, mas Ele caminha conosco nessa transição. A presença de Deus acompanha seu povo, mesmo fora da terra conhecida, confirmando promessas em meio às mudanças. Quanto mais eu entendo esse processo, quanto mais eu confio que Deus está em todo o nosso momento, em todas as nossas decisões, em todo o nosso deslocamento, que esse é o capítulo onde Jacó vai mudar de Canaã e vai para o Egito. Ele não se move de um lugar a outro apenas pela necessidade ou emoção, mas pela palavra de Deus que traz essa segurança ao seu coração. O nosso capítulo hoje é o capítulo 46. Então, Jacó, ele sai e vai para o Egito a pedido de José. Israel partiu com tudo que lhe pertencia. Ao chegar a Berseba, ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. E Deus falou a Israel por meio de uma visão noturna: Jacó, Jacó. Eis-me aqui, respondeu ele. Eu sou o Deus do teu pai, disse ele. Não tenha medo de descer ao Egito, porque lá farei de você uma grande nação. Eu mesmo descerei ao Egito com você, e certamente o trarei de volta. E a mão de José fechará os seus olhos. Então Jacó partiu de Berseba. Os filhos de Israel levaram seu pai Jacó, seus filhos, suas mulheres, suas carruagens, que o faraó tinha enviado. Também levaram seus rebanhos, seus bens que tinham adquirido em Canaã. Assim Jacó foi para o Egito com toda a sua descendência. Levou consigo para o Egito seus filhos, seus netos, suas filhas, suas netas, isto é, todos os seus descendentes. Estes são os nomes dos israelitas, Jacó e seus descendentes que foram para o Egito. Ruben, o filho mais velho de Jacó. Estes foram os filhos de Ruben, Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Estes foram os filhos de Simeão, Gemuel, Jamim, Roade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma cananeia. Estes foram os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. Estes foram os filhos de Judá, Onã, Selá, Pérez e Zerá. E Onã morreram na terra de Canaã. Estes foram os filhos de Pérez, Esrom e Amuel. E Amu. Estes foram os filhos de Issacar, Tolá, Puá, Jazube e Sinrom. E estes foram os filhos de Zebulon, Sered, Elon, Jaleel. Foram esses os filhos de Lia. Foram esses os filhos que Lia deu a Jacó em Padã Arã, além de Diná, sua filha. Seus descendentes eram ao todo 33. Estes foram os filhos de Gade, Zefon, Agi, Suni, Esbom, Eri, Arode e Areli. Estes foram os filhos de Asser, Nima, Isvá, Isvi e Berias, e a irmã deles, Sera. Estes foram os filhos de Berias, Eber e Malquiel. Foram esses os 16 descendentes que Zilpa, serva que Labão tinha dado a sua filha Lia, deu a Jacó. Estes foram os filhos de Raquel, mulher de Jacó, José e Benjamim. Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu 2 filhos a José no Egito, Manassés e Efraim. Estes foram os filhos de Benjamim: Belar, Bequer, Asbel, Gera, Naamã, Ei, Ros, Mupim, Umpim e Arte. Foram esses os 14 descendentes que Raquel deu a Jacó. O filho de Dan foi Usim. Estes foram os filhos de Naftali:
Jazeel, June, Jesle e Silém. Foram esses os 7 descendentes que Bila, serva que Labão tinha dado à sua filha Raquel, deu a Jacó. Todos os que foram para o Egito com Jacó, todos os seus descendentes, sem contar as mulheres de seus filhos, totalizaram 66 pessoas. Com mais os 2 filhos que nasceram a José no Egito, os membros da família de Jacó que foram para o Egito chegaram a 70. Ora, Jacó enviou Judá à sua frente a José para saber como ir a Gozém. Ali, quando lá chegaram, José, de carruagem pronta, partiu para Gozém para encontrar-se com seu pai Israel. Assim que o viu, correu para abraçá-lo e, abraçado a ele, chorou longamente. Israel disse a José: Agora já posso morrer, pois vi o seu rosto e sei que você ainda está vivo. Então José disse aos seus irmãos e a toda a sua família de seu pai: Vou partir e informar ao faraó que os meus irmãos e toda a família do meu pai, que viviam em Canaã, vieram para cá. Direi que os homens são pastores, cuidam de rebanhos e trouxeram consigo suas ovelhas, seus bois e tudo quanto lhes pertence. Quando o faraó mandar chamá-los e perguntar em que vocês trabalham, respondam-lhe assim: Teus servos criam rebanhos desde pequenos, como fizeram nossos antepassados. Assim lhe será permitido na região de Gósen, pois todos os pastores são desprezados pelos egípcios. E aqui terminamos o nosso texto. E nossa lição nesse capítulo é: grandes decisões precisam de confirmação espiritual. Jacó não avança sem antes Deus falar com Jacó que ele podia ir ao Egito. Isso nos ensina que buscar a direção de Deus é necessário antes de qualquer mudança importante em nossa vida. Uma outra lição é que a presença de Deus não está limitada a um lugar. Mesmo na terra prometida, Deus reafirma sua aliança. Então, a promessa, ela continua. Se eu vou para outro lugar, a promessa vai comigo. Deus pensa em gerações, não apenas em momentos. A lista de nomes revela que cada decisão impacta nossos filhos, impacta nossos netos, impacta o nosso futuro. É necessário entender que a grande importância que tem as nossas decisões na vida daqueles que fazem parte da nossa história. Que lugares, transições, mudanças também fazem parte do plano divino na nossa vida. Descer para o Egito poderia parecer contraditório, mas fazia parte dessa construção da promessa. E reencontros que curam as histórias. Então, o abraço entre Jacó e José fecha esse ciclo de dor e reforma e reformula a fidelidade a Deus. Nesse momento, nós vemos o fechamento de uma história e agora um novo ciclo se inicia na vida de Jacó e de toda a sua descendência. Como que eu olho isso para a minha prática no dia a dia? Antes de grandes mudanças na minha vida, é parar e perguntar: Senhor, esse caminho vem de ti? Esse caminho é um caminho em que realmente o Senhor está presente? Confie que Deus está presente nas fases, nas transições, nas incertezas, em lugares desafiadores, em lugares de fome, de risco, Deus está presente. Lembre-se que você decidir hoje pode ecoar por anos, pelas gerações da sua vida. E esperar em Deus cumprir aquilo que Ele te prometeu é esperar todo o processo. Não é agir precipitadamente, mas é confiar que Ele está cuidando, mesmo quando eu não sei, mesmo quando não entendo, mesmo quando não chega
uma resposta. Quando Deus confirma o caminho, até a mudança se torna lugar de promessa. Vamos orar? Que o Senhor venha abençoar a nossa vida todos os dias, Pai. Que o Senhor venha direcionar as nossas decisões, para que nós possamos centrar a nossa vida nas Suas promessas. Entender que se o Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir. E que nós possamos ter nossa fé aumentada, nossa confiança firmada em Ti, baseada nas Tuas promessas. Que nós saibamos sempre esperar o tempo certo. Foi um tempo difícil, desafiador na vida de Jacó e de José, mas que todos os momentos, em todas as transições, o Senhor estava presente, em cada mudança, em cada momento de sofrimento, em cada momento de lágrima, o Senhor estava agindo. E que esses momentos possam nos ensinar a entender os nossos processos, os nossos momentos, as nossas questões. Nos auxilia, Pai, a entender que nem sempre teremos todas as respostas, mas o Senhor estará sempre conosco. Oro por os teus filhos que estão espalhados na face da terra e estão aqui conosco todos os dias lendo tua palavra, se permitindo aprender, que cada um de nós possa aprender e aplicar na nossa vida cada lição. Eu oro no nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, aqui abaixo do vídeo eu sempre deixo uma descrição, deixo os meus grupos, deixo os meus projetos, para que você possa participar, escolher estar conosco, aprender mais de pertinho, que Deus possa te abençoar sempre. Não deixe de se inscrever, de participar, de deixar o seu comentário, de compartilhar com outras pessoas a palavra de Deus. Até nosso próximo momento de leitura bíblica.